Então, pessoal, como forças concorrentes podem cair no Enem? Né? Essa questão de forças concorrentes, questão de equilíbrio, questões de forças que atuam em determinado corpo, todas estão num grande bloco, né, que faz parte de leis de Newton, mas que a gente vai separando por enquadramento para ficar mais fácil. A grande ideia de você perceber é o seguinte: quando a gente fala nessas questões, a grande jogada sempre é o equilíbrio. A maioria das questões, 90% das questões que vêm para você, sempre está envolvendo uma situação de equilíbrio, né? De modo que a gente tem que sempre tratar a questão buscando a força resultante igual a zero, que é o principal detalhe para o equilíbrio. Nessa questão de forças concorrentes, a gente vai ter forças que atuam em um determinado corpo e não necessariamente no mesmo sentido. Essa é a grande jogada. Elas tendem a atuar em sentidos que são opostos. E com isso, a gente tenta buscar um equilíbrio para o nosso sistema, certo? E a grande questão é você sempre estar focado, né, na direção e no sentido. Para onde você vai colocar a força? Essa é a grande jogada. Né? Para onde você coloca a força, a direção e o sentido dela, para que você consiga chegar na situação descrita pelo enunciado. Cada problema ele vai te direcionar para um certo tipo de forças atuando, e com isso você vai marcar da maneira mais conveniente. Para essa questão ele fala o seguinte: o mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Normalmente são necessárias duas ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em... Então, a gente está pegando uma questão de uma porta, que eu desenhei aqui para facilitar a gente, e essas duas caixinhas são as nossas dobradiças, que é o que vai prender essa porta, né, no nosso portal, no nosso suporte, para fazer aquele movimento de rotação. Então, eu quero procurar a melhor representação das forças que a gente vai ter para essas forças concorrentes aqui, né, na dobradiça nessa nossa porta. Primeira situação que a gente tem que pensar é o seguinte: a porta tem que estar em equilíbrio. Você não tem uma porta acelerando, a porta tem que ficar sempre parada. E aí a gente tem que pensar também na reação, do contato que a gente tem, que é o que a gente pensa na força normal. Então, essa porta, né, se você pensar pela dobradiça de baixo, né, essa porta ela tende a empurrar a dobradiça de baixo para dentro, de modo que a dobradiça de cima ela tende a soltar, né, tende a cair. Se você pegar a porta e soltar a dobradiça de cima, ela tende a girar nesse sentido, fazendo mais pressão para dentro. E aí a reação que a gente tem nessa dobradiça, ela tende a ser mais para a direita, né, por conta dessa pressão. Já a reação à dobradiça de cima, como ela está prendendo e tentando puxar a dobradiça para fora, ela é mais para a esquerda. O que a gente tem que perceber? Que essas forças elas têm que ser aliadas para equilibrar a porta. Logo, a gente não pode desconsiderar a força-peso. Como que a gente marca essas forças? Então aqui, essa dobradiça, a gente vai ver que na opção correta, a gente tem a seguinte marcação de forças. Por que é nesse sentido? Né? Essa minha força inclinada para cá, como a porta pressiona para a esquerda, a força de reação na porta é para a direita. E tem que ter uma componente para cima, porque a gente está sempre buscando equilibrar também a força-peso. Essa porta ela não pode flutuar, tem que ter alguma coisa segurando para ela não cair. E nessa dobradiça de cima, como a porta tende a puxar a dobradiça para a direita, ela vai acabar sendo, né, uma reação para a esquerda, inclinada, porque tem a componente vertical que tenta anular a força-peso. De modo que essas duas forças, que formam um par mais ou menos nesse sentido, vão te dar uma resultante para cima, que vai anular a força-peso, que a gente sabe que é para baixo. E aí, essa melhor representação de força a gente tem na letra D.